né? Era o capital, a matéria-prima, os recursos humanos, né? Os trabalhadores. E como saída, o que eu tinha? Tinha os bens, né? Os produtos, os serviços gerados, tinha os salários, né? Dos funcionários, a renda, os juros e dividendos. Então esse era o contrato que as empresas tinham com a sociedade, um aspecto puramente econômico. E a partir dessas discussões, então na década de 90, entra esse novo contrato no quadro maior. O velho contrato, é óbvio, né? Continua vigorando, né? Se a gente for pensar em umas empresas, ele ainda é o único que existe até hoje. Mas esse novo contrato, ele tem que ser considerado também, aonde os insumos, além do capital, da matéria-prima, dos recursos humanos, eu também tenho que gerenciar o ar e a água, a composição da mão de obra, a qualidade da minha mão de obra. E como saída, além de salários, além de lucro e dos produtos, né, e dos serviços ofertados, eu também tenho que considerar o quê? A poluição, os acidentes e as doenças gerados por consequência daquela atividade dentro daquela empresa, assim como a discriminação e a pobreza, que também passam a ser um fator de preocupação ou deveriam ser dentro das organizações. Tudo isso como resultado do quê? Da nossa pressão, do nosso posicionamento enquanto sociedade, né? Por meio de movimentos reivindicatórios, por meio de ações de organizações não governamentais, né? Que são a atuação dos grupos organizados, e passam a vigorar, então, novas leis. A legislação, ela fica mais acirrada, que vão alterar, então, essas regras do jogo. Contudo, né, a grande maioria das empresas ainda, elas atuam na forma de vilãs do meio ambiente e são apontadas até hoje como as principais responsáveis pelo esgotamento dos recursos naturais e pelas alterações no meio. Aqui um reforço só para lembrar a sustentabilidade. Então, em 92, a ONU chama de novo os representantes dos países para uma segunda conferência, né, que é a segunda conferência das organizações das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que foi a Rio 92. Quem que lembra da Rio 92 aqui? Ô, gente, vocês não são tão novinhos assim, porque eu falo isso no último ano do curso de turismo e ninguém lembra da Rio 92. Eu falo, gente, aí eu me sinto velha, né? Porque eu vivenciei a Rio 92, na época, acho que no ensino médio, e foi tão presente para mim, né? Como ela mobilizou o Brasil e o Rio de Janeiro e todos os desdobramentos da Rio 92. Os meus alunos tinham no máximo 1 ano, 2, ninguém lembra, né? Mas aqui eu acho que todo mundo lembra, né? Que foi chamada também de Eco 92, Cúpula da Terra. Foi mais um reforço, né, a se pensar e refletir sobre o desenvolvimento sustentável. Aqui depois, século XXI, outras ações, a Rio +10 em 2002, a Rio +20 em 2012, né? E aí a gente vê que cada vez mais essa questão da sustentabilidade, ela passa a ser incorporada à agenda dos governos e das organizações, né? Muitas vezes só para fazer um marketing, né? Mas vamos pensar positivo. Tornando-se aí preocupação crescente das empresas que não querem mais continuar fazendo o papel de vilãs da sociedade. E aí a gente tem a poluição industrial como um dos maiores problemas apontados aí para o meio ambiente. Por quê? Por um fator muito simples, né? Por uma lei da física. Lembra lá da disciplina de física, lá no ensino médio, né? A lei da conservação de massa, né? O que essa lei fala pra gente, né? Se tratando de matéria, de energia também, a primeira lei da termodinâmica, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então eu tenho tudo aquilo que sobra do meu processo produtivo, ele não pode ser aniquilado, ele vai ser transformado, né? E muitas vezes eu tiro a poluição de um lugar e transfiro para outro, né? Se eu trato o efluente de uma cidade, né?
isso no solo. Estou transferindo a poluição da água para o solo, muitas vezes. Pode passar. E aqui, né, só para a gente pensar, a produção, vou ter ali nesse processo de produção os resíduos gasosos, líquidos e sólidos, gerando uma poluição crônica. Mesmo que eu faça o tratamento desses resíduos, eu vou ter resíduos ecocompatíveis, muito melhor do que a poluição crônica, mas eu ainda tenho resíduos de segunda geração e vou ter que fazer alguma coisa com esses resíduos. E aí a gente vê que há impacto ambiental em todo o processo, em toda a cadeia produtiva, né? Desde o processo de extração da matéria-prima, pelo próprio processo produtivo, na distribuição desse produto, no uso e no descarte. E eu preciso gerenciar tudo isso. E muitas vezes a gente se esquece, né, que esse processo produtivo, esse meio das organizações, o meio industrial, ele faz parte de um único sistema, que é a biosfera, que é onde a gente vive, que é a camada habitada pelos seres vivos no nosso planeta, né? E que a gente tem uma relação de dependência com esses recursos naturais. Olha a crise que está passando São Paulo, né? A crise hídrica, né? E muitas vezes a gente não valoriza a água que sai na nossa torneira. A gente só valoriza quando o carro da Sabesp passa, né? Fala assim, hoje vai faltar água na sua rua até às 17 horas. Meu Deus, vocês não, né? Quem se preocupa com isso é a mulherada, não é? Que fala, ai meu Deus, como é que eu lavo a louça agora? A roupa para lavar, e o banho da criança que vai para a escola, né? Aí a gente se preocupa com a água. Porque graças a Deus aqui a gente ainda não tem esse problema da escassez hídrica como já vem sofrendo muitas regiões do nosso país. E aí, como é que funcionam os processos produtivos? Achando que, né, a energia é ilimitada, eu uso uma quantidade limitada de energia, é a mesma coisa com a matéria-prima, né? Enquanto que, pode passar, eles deveriam imitar o ecossistema natural. Como é que é o ecossistema natural? Né? Como é que é na natureza? A única fonte de entrada de energia na natureza é a luz do sol, é a energia solar. Né? E a única sobra que sai desse ecossistema natural, vamos pensar numa floresta, né? É o calor, né? É o calor que é transformado aí durante as reações, o metabolismo do próprio ecossistema. E a matéria? A matéria é totalmente reciclada dentro do próprio ecossistema, né? Toda a matéria orgânica que cai no chão da floresta, a chamada serrapilheira, que são aquela camada de folhas que fica no chão da floresta, é transformado pelos micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, em matéria inorgânica de novo, em fósforo, em nitrogênio, que vai então ser absorvido pelos vegetais e ser transformado em orgânico de novo. Então é um ciclo, né, diferente dos nossos processos produtivos. Pode passar. E aqui de novo o gráfico para mostrar, né? Então, como resolver esses problemas? Como resolver esses problemas ambientais? Tudo isso começa com o controle da poluição. Então, a primeira forma de resolver esses problemas ambientais foi através do controle da poluição, que foi a única forma de combater a poluição até a década de 70. Bom, então vamos tratar esses resíduos, vamos tratar tudo que sobra, né? Que o controle dos poluentes, ele acontece aonde? No final do processo produtivo, né? Eu vou tratar as minhas emissões atmosféricas por meio de chaminés mais altas, de filtros, né? Vou tratar os meus efluentes, vou tratar os meus resíduos sólidos. E apesar dela ser lá da década de 70, né? E depois disso já surgiram outras formas de resolver os problemas ambientais, ou de pelo menos minimizá-los, ela ainda é a forma mais usada na maioria das empresas. Tá? E como é que funciona esse controle da poluição? Ele funciona lá no finalzinho da cadeia produtiva, por meio do tratamento dos resíduos gerados, tanto líquidos, sólidos quanto gasosos, né?
muitas vezes esse tratamento ele é inadequado, ele não funciona direito, ou ele substitui a poluição de um meio para outro, como eu falei para vocês. Ele representa uma baixa proteção ao meio ambiente, ele gera custos altíssimos aí ao produtor, né, para os empresários. Qual seria a melhor opção, então? É minimizar os sistemas de final de tubo. Como fazer isso, né? É interferir no processo, pensar, de repente até reformular esse produto, usar outras matérias-primas, outras substâncias para produzi-lo, para diminuir a quantidade a ser descartada lá no final. E aí entram as estratégias de gestão ambiental, que são esses caminhos que eu vou falar um pouquinho para vocês, como a produção mais limpa, como a análise do ciclo de vida, a ecoeficiência e o ecodesign. A produção mais limpa, então. A produção mais limpa foi uma ideia trazida pelo PNUMA. Lembra do PNUMA, que foi criado lá na década de 70 pela ONU, na Conferência de Estocolmo? Foi o PNUMA que introduziu, então, esse conceito de P mais L, que passa a ser, então, diferente daquela usada anteriormente, que é usada até hoje em algumas empresas, né? Não é mais de controle, mas é no sentido preventivo, né? É das organizações atuarem no sentido preventivo, nos seus processos produtivos, nos seus serviços, né? Com o objetivo de usar de forma eficiente os recursos e diminuir os impactos gerados para o meio ambiente. Visa melhorar, então, a eficiência, a lucratividade e a competitividade das empresas, enquanto protege o ambiente, o consumidor e o trabalhador. Então, não é mais tratar, não é mais controlar, é minimizar, para eu ter menos resíduos sendo gerados lá no final. E aí, então, o tratamento de efluentes, a incineração de resíduos sólidos, a reciclagem, né? Tudo que sobra, mandar para reciclagem, fora do processo produtivo, não é produção mais limpa, tá? Isso aí é controle da poluição. Por quê? Porque elas não implicam na redução da quantidade de poluentes, tá? Na fonte geradora, só atuam de forma corretiva. Então, em resumo, a P mais L, né, que a gente costuma chamar. Quanto aos processos, conservar matéria-prima e energia, eliminar substâncias tóxicas, reduzir a quantidade de toxicidade em todas as emissões e resíduos. Quanto aos produtos, reduzir os impactos ao longo do ciclo de vida, então desde a extração até o descarte, né, por meio de um design adequado, e aí entra outra estratégia que é o ecodesign. O que é o ecodesign? É se pensar numa outra forma, numa outra configuração do produto para que ele utilize menos substâncias tóxicas, menos embalagens muitas vezes, né? E até mesmo nas construções o ecodesign é utilizado. Como que o ecodesign pode ser utilizado nas construções? Aproveitando a ventilação natural, aproveitando a iluminação natural para que eu use menos possível ar-condicionado, e com isso eu vou economizar energia, né? Para que eu possa deixar boa parte do dia a minha luz apagada dentro da minha casa, dentro da minha loja, dentro da minha empresa, né? Aproveitando o quê? A iluminação do próprio sol. E quanto aos serviços, incorporando as preocupações ambientais no projeto e no fornecimento desse serviço. E aí é uma mudança de foco, então, né? A produção a P mais L, ela traz essa mudança de foco do controle da poluição para a prevenção. E o PNUMA, ele tem centros de apoio, né? Essas empresas que querem se adequar, querem buscar a P mais L. E no Brasil, esse centro de apoio está localizado no Senai do Rio Grande do Sul, que dá cursos de capacitação e auxilia aí as empresas a se adequarem. E aí uma outra estratégia é a de ecoeficiência, que é minimizar os impactos ambientais, né? Redução no uso de matéria-prima, né? E a frase assim da ecoeficiência é produzir mais com menos. Então é fazer com que as empresas aumentem a sua produtividade, né? Para contemplar o aspecto econômico do tripé da sustentabilidade, né? Da geração de emprego, fator social, né? Produzindo mais com menos, gerando menos resíduos. E as ideias
centrais da ecoeficiência, então, reduzir matéria-prima e energia em bens e serviços, reduzir a dispersão de material tóxico, aumentar a reciclagem, maximizar o uso de fontes renováveis, aumentar a durabilidade dos produtos, que é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Tudo cada vez mais descartável. Aumentar a quantidade de bens e serviços. Aí eu vou mostrar para vocês, trouxe 2 exemplos, tem muitos exemplos, né, positivos. Alguns nos enganam, como eu vou mostrar para vocês no final dessa apresentação, né? Eu gosto de pegar hotel porque as ações no hotel são muito parecidas com as ações que a gente pode fazer na casa da gente e em qualquer empreendimento, por menor que seja, tá? Seja um consultório, seja um escritório, seja uma agência, né? Dá para fazer essas ações. Então eu trouxe o Grande Hotel de São Pedro, que é um hotel escola do Senac, que possui um programa de ecoeficiência e também um sistema de gestão integrado, né? Da ISO 9000, que é a ISO da qualidade do serviço que eles prestam, e da ISO 14001, que é a de gestão ambiental. Então, como ações, o que eles têm? Eles têm monitoramento dos indicadores ambientais, que são coisas fáceis, que a gente consegue fazer até no consultório, tá? Consumo de água, de energia, de papel, de copo descartável, né? Fazer cada trabalhador levar sua canequinha, né? Pode passar. Gestão dos resíduos perigosos, então eu não posso depositar as minhas lâmpadas fluorescentes em qualquer lugar, eu preciso dar um destino correto. O óleo de cozinha, a mesma coisa, as pilhas e baterias, os resíduos de saúde, plantio de mudas na área verde do entorno do hotel e adoção de papel reciclado. Então, olha, são ações que parecem insignificantes, né? Mas se cada organização, né? Se na casa da gente a gente se preocupar com isso, vai fazer a diferença. E aí eu trago para vocês um exemplo bem próximo da gente, que é o Colégio Sofos, né? Que também possui algumas ações, né? Em prol dessa questão ambiental. Entre essas ações, né, eles fazem a captação da água do ar-condicionado para lavagem do piso, né, e do piso dos banheiros. Acho que eles têm 5 ar-condicionados. Cada ar-condicionado ligado 10 horas por dia, o Rivelino me passou isso ontem, gera 75 litros de água. Eles captam isso em galões grandes e depois usam para a lavagem do piso da escola. Eles têm um projeto de captação da água da chuva, que parece que começa a funcionar no ano que vem. A princípio, eles conseguirão captar 600 litros de água para molhar o jardim e a horta que eles possuem ali na frente da escola. Eles estão começando com a separação e coleta de resíduos recicláveis, uso do papel reciclado. Então, isso é na escola inteira, desde os documentos, o boletim da criança, até os caderninhos das crianças, são todos em papel reciclado, tá? Os bancos na área externa da escola, de madeira e de outros materiais, são até daquelas placas, né, daquelas casas, acho que das casas que existem aqui no município, são de materiais de demolição, então madeira de demolição. Eles aproveitaram esses materiais, né, para utilizar na área externa da escola. E eles têm uma disciplina de ecologia, que é trabalhado em todo o ensino fundamental, para já ir trabalhando com a criança, né, essa questão ambiental e da sustentabilidade. E, então, agora eu vou para a análise do ciclo de vida. A gente já passou, quando a gente passou naquele esqueminha, né, que eu tenho degradação ambiental, desde a extração no processo, no uso, até o descarte final. A análise do ciclo de vida é isso, né? Então eu tenho, o ciclo é o quê? É a história do produto. E como é que eu faço essa análise, né? Gerenciando o quê? Desde a extração, da fabricação, transporte, a distribuição, o uso, o reemprego, a manutenção, a reciclagem e a disposição final. É isso que é analisar o ciclo de vida do produto. Eu prever todos os impactos negativos que ele gera para o meio ambiente, desde a extração até o seu destino final, até o descarte, até o momento que ele não me serve mais. Aí nós entramos no SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental. Então, muitas organizações, muitas vezes, elas têm apenas ações,
né? Agora, quando eu pego todas essas ações, né, pontuais e junto todas elas e crio uma política ambiental na minha organização, então eu passo a ter um SGA, eu passo a ter um sistema, eu tenho a gestão ambiental, então, sistematizada, né? Aí eu vou o quê? Eu vou elencar metas para serem cumpridas e vou fazer um planejamento em cima disso. Então, o SGA, ele traz benefícios para a empresa, né? Ele cria uma imagem verde, ele dá acesso a novos mercados, ele reduz a possibilidade de acidentes ambientais e com isso multas e até interrupção da atividade, ele diminui os custos de remediação, ele traz aí uma economia de energia e de recursos naturais, então é economicamente viável, racionalização de atividades, menor risco de sanções do poder público, redução de perdas e desperdícios, porque eu estou atenta, eu estou gerenciando, né, se há algum desperdício dentro da minha cadeia produtiva, e gera maior economia e facilidade de acesso aos financiamentos. E aí a gente tem a ISO 14001, né, que vem trabalhar com essa questão da gestão ambiental, assim como a 9001, né, que te dá uma garantia da qualidade do produto que você está comprando, né, afinal é um selo universal, né? A ISO 14001 também te dá uma garantia de que o meio ambiente ele está sendo protegido, né? Que os prejuízos ambientais estão sendo minimizados naquela empresa. O legal da ISO, né, é que ela é aplicada a qualquer tipo e tamanho de organização, então desde um escritório até uma empresa de agrotóxicos, até uma multinacional, consegue implantar um SGA por meio da ISO. E aqui a ISO, né, usa então essa ferramenta do PDCA, quem trabalha em empresa conhece, né, principalmente os administradores, que é o quê? Que muitas vezes a gente tem uma boa intenção, né, faz um planejamento, sabe onde quer chegar, só que não para avaliar. Então o PDCA ele vem nesse sentido, que eu não posso fugir do meu ciclo, tem que ser sempre, né? Então eu começo planejando, estabeleço metas, aonde que eu quero chegar, que é o P do PDCA, né? O plano. Aí depois que está tudo esquematizado, planejado, eu vou para execução, eu vou para o do, eu vou fazer, eu vou botar em prática. E muitas empresas param por aí, né? Só que o C do PDCA ele é fundamental, porque é o quê? É o cheque, é o checar, é o avaliar. Será que aquilo que eu planejei está funcionando? Será que eu estou conseguindo reduzir o consumo de água do jeito que eu esperava? Ou não? Né? Eu preciso avaliar para quê? Para atuar corretivamente, que é o A. Né? Preciso agir corretivamente, né? Para eu voltar e conseguir alcançar ali as minhas metas. E aí as tendências da gestão ambiental, né? Resposta aí das empresas ao novo cliente, ao consumidor verde, a gente vê isso cada vez mais presente, as pessoas pagando para ter um serviço que não agrida o meio, né, que seja socialmente correto. A gente vê aí muitas marcas de roupa, né, que ainda utilizam a mão de obra escrava, utilizam crianças, então a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Nós somos corresponsáveis também por essas questões. E aí os consumidores verdes nos Estados Unidos representam 37% da população, na Suíça, na Alemanha, 50% e na Inglaterra, 40%. A nova consciência ambiental passa a ver a fumaça como uma anomalia e não mais como uma vantagem. Deixa eu ver se eu tenho tempo para contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar, eu dei aula no ensino fundamental e tinha uma empresa, que eu não posso falar o nome, lá na minha cidade, eu sou de Lençóis Paulista, que quando começou final da década de 90, né, essa questão de fazer educação ambiental nas escolas,